Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Pessoal, outro assunto aqui, o Kaique mostrou aí, mostrando os glúteos, e eu posso estar errado no que eu vou falar aqui, né? Até mesmo afirmar. Eu tô achando que os atletas hoje na categoria Classic Physique, principalmente, Celso, eles estão mais preocupados com glúteos do que com low back e dorsal. Não sei se eu tô errado, mas às vezes eu vejo o cara ali com o glúteo estriado e o cara não tem low back, o dorsal dele é curto, não é bem trabalhado. Paulo, eu queria saber da onde vem essa coisa, porque assim, os atletas pegaram isso, que o glúteo tem que estar fibrado, que o glúteo está isso, mas que nem você falou, e o resto? O glúteo faz parte, sim, tal. Mas se o glúteo também não tiver tão fibrado, mas estiver seco, o resto vai fazer o conjunto. Não é um glúteo que vai fazer você ganhar um campeonato. Eu não entendo essa cultura que eles estão fazendo do glúteo. O Celso estava presente no dia que o Zardo subiu no Muscle Contest Ultimate, e o Zardo com uma sunga mais antiga da federação ainda, mesmo assim glúteo fibrado. E os atletas adversários começaram a puxar a sunga do rego para mostrar a fibra. E eu conversei com o Celso, não lembro quem que eu falei, que falaram assim, viu, se o glúteo fibra, a lower back vai fibrar, tudo vai fibrar, mas os caras estavam muito preocupados porque viram o Zardo fibrando e começaram a puxar a sunga como se fosse um bodybuilder. E tá acontecendo bastante, né? Besteira, e assim, a Classic Physique, ou com qualquer outro categoria, essa coisa da questão da sunga enfiada, desculpa, mas é ridículo. É ridículo. Porque, assim, não traz uma imagem boa. Para mim, não traz mais uma imagem boa. Você tem que ter seu glúteo fibrado, beleza. A própria sunga, quando tá marcando ali, você já vai ver a fibra, que nem o Zardo tava. Você já vai ver. Você não precisa mais mostrar nada. Ah, mas o Coleman... Gente, o Coleman era o Coleman. Se você olhasse ele de costa, você via a fibra desde o trapézio até embaixo. É um cara totalmente diferenciado. Realmente. E às vezes eu vejo, Celso, nos bastidores, né? Eu acho que o Caramelo também, apesar que o Caramelo, o pessoal tem até medo de reclamar perto dele e ser oprimido, né? Mas, às vezes os caras assim, trocando ideia, pô, não sei como que eu não ganhei, meu glúteo tá estriado. Aí tu vai olhar o frame do cara, você vê que falta muita coisa ali além do glúteo. E aí, tipo assim, os caras viam o Coleman, eu acho que a gente passou eras aí, né? Entre Dorian Yates, Ronnie Coleman, e os caras pegaram aquele negócio ali do glúteo estriado do Coleman e falaram, não, esse daí é o diferencial dele. Então, se eu tiver isso, eu vou ganhar, só que esquece do conjunto, né? Exato. Vamos pensar no Dorian, por exemplo. O Dorian entrava super bem, muito bem condicionado. E o glúteo dele? Como que era o glúteo dele? Marcado, não era estriado, seco, não. Nem por isso ele era ruim, não. Ele era um dos melhores. Realmente, ele era um dos melhores e um físico totalmente diferente, né, em relação ao Coleman. Sim. Cintura, era um físico mais quadrado, mais massivo, né? Sim. Bem diferente. Sim. Essas preocupações de glúteo, eu acho que uma besteira, falar sinceramente. Você tem que estar assim com o seu glúteo bem marcado, tudo mais o resto. Essa coisa de ficar enfiando a sunga. Eu fiquei horrorizado com o atleta. Eu falei isso para ele. Ele enfiou a sunga e abaixou na frente dos árbitros de costa. E estava ainda peludo. Olha, uma visão tão feia, tão chata de você ver. Porque... Achou que ele estava com... Ô Celso, você achou que ele estava com guaxinim ali na sunga? Exatamente. Não é uma visão tão agradável assim, não. Agora eu entendi porque o Caramelo parou de comer ovos. Eu não estava nessa mesa de arbitragem. Caramelo, e você, Caramelo? Você também como árbitro, o que você acha disso tudo aí? E essa evolução do esporte também. O pessoal que não sabe, o Caramelo, ele só perde pro Nelson aí, de vários anos no esporte. Primeiro veio o Nelson, gravou o Pump Iron, depois surgiu o Caramelo. Tá bom.
Cara, o atleta já sabe que não é para fazer isso. Sabe o que é o pior de tudo isso? Os caras não estão seguindo o padrão da sunga, que a gente já foi estipulado com os 8 centímetros no lateral. Eles estão comprando sungas da Classic cada vez mais fina. Teve um campeonato que um atleta subiu com uma sunga que era prateada, não era preta. Foi chamada a atenção dele. Na Men's Physique também, já tem 2 anos que foi mudada a sunga para uma sunga que é um pouco mais colada na perna, que é 5 centímetros acima do joelho. E os atletas estão se apresentando com bermudas novas e que não estão seguindo o padrão. E eu acho que isso vai acontecer também na categoria Fit Model, que também já foi estipulado. Que Sim, padrão. o biquíni não é para ter brilho, que não é para ser um fio dental. E eu tenho certeza que vão querer burlar essa regra da categoria da vestimenta. É tão fácil, a gente nem faz vistoria de material como a IFBB faz, mas os atletas insistem em fazer esse tipo de coisa. Como essa regra de, por favor, né, atleta, a gente não está pedindo aqui para você fazer esse lance da sunga enfiada no rego, mas os atletas, eles insistem nisso, como se isso fosse melhorar o julgamento dele, a gente não tivesse olhos para o que realmente importa, né? Que é toda a construção muscular dele, a proporção, a cintura e tudo mais na categoria Classic. E outra coisa, eu falei com o Hermes a respeito disso da sunga, porque o Hermes ele faz bastante sunga e vende para o Brasil inteiro. E para que ele fizesse sunga no padrão de 8 centímetros, mas o pessoal pede. Não, tem que fazer o que é o padrão da sunga assim. Vocês acham que se punir, eu digo na questão de pontuação, os atletas, vocês acham que muda isso daí ou não? Realmente eles acham que é um show? Eu não acho que é legal ficar fazendo esse tipo de punição, não, mas o próprio atleta ele tinha que saber como é que é a regra da categoria dele. Tá fazendo errado e tá achando que tá certo, que ele vai levar uma vantagem em cima disso. Para mim não leva vantagem nenhuma. Agora, fazer alguma espécie de punição, tirar a colocação do cara que realmente está melhor, eu não vejo isso como uma atitude que deveria ser seguida. A menos que venha alguma determinação lá de cima da NPC e da Pro League falando, olha pessoal, vocês tirem uma colocação do atleta que fez isso ou que deixou de agir da maneira assim, assim, assada na categoria tal e tal. Porque eu lembrei agora de uma história do Johan. O Johan foi tirado do palco porque ele enfiou a sunga. Ele estava com a sunga enfiada, ele foi retirado do palco. Não pôde competir. Uma coisa que eu vejo bastante também, principalmente quando o assunto é caramelo, né? Os caras levam no pessoal, né? Quando você pega e fala para um atleta que está no palco, tira essa sunga do glúteo, no caso, se fosse o Celso, se fosse o caramelo, eu falo, irmão, tira essa sunga do rabo. Os caras levam pro lado pessoal isso, e hoje é no mimimi, né, que difícil. Teve um campeonato ano passado que o atleta ele entrou com a sunga da Classic na Bodybuilder, e ele ia dobrar Bodybuilder e Classic. Eu falei para ele no palco, porque eu falei, isso não é sunga da Bodybuilder, isso é sunga da Classic. Daí ele falou assim, eu falei para ele, você tem que dividir, tem que ter a sunga da Classic e ter a sunga da Bodybuilder. Você não pode entrar com a mesma sunga, porque às vezes você tem que repreender para o cara entender, né? Que chato, né? É chato, muito chato, porque tem um padrão, existe o padrão. Não é de hoje isso. Realmente existe um padrão e eles ainda insistem. Olha, eu gostaria que fosse uma coisa séria mesmo entre os dois, que não fosse só uma coisa de marketing, porque, sim, eu estava até pensando aqui no Ramon, no sentido assim, isolado. Eu também acho que é um cara, isso só... Caramelo,